Boa noite. Boa noite. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, e por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, e por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Que assim seja. Que nós possamos, Senhor Jesus, envolvidos pela melodia, recordar os teus ensinos na orientação de amar a Deus sobre todas as coisas. E reconhecermos, Senhor, que a base para a nossa vida é Deus. Muito obrigado, amor de nossa vida, amor querido, companheiro constante que o Senhor é para todos nós aqui presentes. O teu amor infinito por cada um de nós, ao ponto de ter se feito carne, se submetido a uma encarnação para nos ensinar a sermos fiéis a Deus. Muito obrigada, Jesus, por esse amor a cada um de nós. Muito obrigada pela doutrina espírita, por esses livros que nos trazem lições tão grandiosas. Que nós possamos mergulharmos na história de Saulo de Tarso, aprendermos um tanto mais e percebermos, Jesus, que todos nós carregamos paixões ainda má e que devemos fazer um esforço para superá-las. Muito obrigada, divino amigo, por essa oportunidade
e que os espíritos aqui presentes possam nos inspirar e nos conduzir nessa noite. Vamos lá então? Boa noite a todos. Boa noite. Então estamos reunidos para o estudo da obra Paulo Estevão. Hoje é o estudo de número 12. Nós estamos no capítulo 4, Nas Estradas de Jope. A semana passada, o nosso último estudo, nós já adentramos nesse capítulo em que o nosso querido Emmanuel já retrata o ano de 35. O nosso menino Gesiel apareceu em Jerusalém no ano de 34, finalzinho de 34. Nós estamos no ano de 35 e nós estamos no momento do reencontro entre Saulo de Tarso e Sadoc, o seu amigo. O Emmanuel fez questão de apresentar a personalidade de Saulo de Tarso, onde retrata um homem bordejando seus 30 anos, um atleta super saudável, um homem muito bonito, um homem de status dentro de Jerusalém e, de certa forma, com uma intelectualidade bem avançada. Por quê? Além de estar vestido muito bem, além de estar numa pequena biga com 2 cavalos soberbos, o Emmanuel coloca, uma pequena biga, precisava 2 cavalos? Não precisava. Então você vê que ele gostava dos excessos, né? Ele gostava de chegar e dizer, cheguei. Todos têm que perceber que eu cheguei. Era essa a personalidade de Saulo de Tarso. Ele falava o grego, ao qual ele aprendeu com mestres bem amados, né, das escolas de Atenas e de Alexandria. Trajava a túnica do patriciato, ou seja, ele se trajava a romano, aquela túnica do patriciato. Ele coloca na fisionomia cheia de virilidade, máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, ou seja, é um olhar agressivo, próprio dos temperamentos apaixonados e indomáveis, porque o olhar expressa a alma. A expressão do rosto expressa a alma. Então, o jeito de Saulo, a expressão do olhar, a forma de se portar era de uma personalidade forte e decidida. Então, Paulo não era um homem que titubeava. Ele sabia exatamente o que queria, ele traçava sua meta e ia. Daí, um homem extremamente disciplinado. Então, a personalidade, isso aqui já é de Saulo. Saulo não é um homem de ficar em cima do muro. Para que lado eu vou, hein? Para que lado eu vou? Ele sabe exatamente para onde tem que ir. Por mais que ele se quebre. Por mais que ele se quebre. Ele acredita e voa. Então, Emmanuel fez questão de apresentar essa personalidade que já é conquista dele, de Saulo. Um homem forte, firme, resoluto, olhar profundo, e o olhar é reflexo da alma. Você vê um olhar inseguro, um olhar que titubeia, e ele não, quando ele pegava ele olhava e fixava, sem medo. Isso é muito bom, isso é bom não só para um homem, mas também para uma mulher. A pior coisa, às vezes, nós passamos 2, 3, 4, 5 anos marcando ponto. O que eu faço? Para onde eu vou? O que eu faço? Para onde eu vou? Nós temos que tomar a rédea da nossa vida e dizer, eu quero isso e vou. Não a gente perde muito tempo. Sim? Saulo tinha 30 anos e o ano era 35, né? Isso. Aí, esse idioma que ele falava o grego, que mais? Ele falava o grego, falava o latim, falava o hebraico. Deveria manjar do aramaico. Porque o hebraico era falado só dentro da sinagoga. Como nós tivemos um tempo que falávamos o latim só dentro das igrejas. Então o hebraico é um idioma religioso que os judeus utilizavam dentro da sinagoga. E ele sabia falar o hebraico. Não era comum o hebreu saber falar o hebraico, não. O nosso menino Gesiel também falava hebraico, porque os pais o ensinaram. Então, uma coisa é você saber falar, outra coisa é você fazer uma palestra. Por exemplo, eu posso falar o inglês, eu digo, agora faz uma palestra em inglês. Isso é para qualquer um. E Saulo tinha isso. Então, vamos começar esse diálogo. Então, Sadoc estava aguardando a chegada de Saulo.
Sadoc não estava na cidade, é Sadoc que está chegando, marcaram esse encontro, são amigos e parece que há muito tempo não se viam. Então, vou pegar esse último parágrafo aqui, tá? O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Então, ele não tinha 30, 29 alguma coisa. Na fisionomia cheia de virilidade, máscula beleza. Então, não era uma beleza feminina, era uma beleza masculina, carão mesmo. Os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos, profundos e percussientes, próprio dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Agudeza é força. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, que era Tarso. Tarso era uma cidade universitária. Ao convívio de mestres bem amados, trabalhado pelas escolas de Atenas e Alexandria. Atenas era a capital da Grécia. Alexandria foi fundada em 331 a.C., tá? Cidade do Egito. Vamos lá, Saulo. Quando chegastes? Perguntou Saulo, bem-humorado ao visitante. Estou em Jerusalém desde ontem de manhã. Aliás, estive com a tua irmã e teu cunhado, que me deram notícias tuas ao partirem para a Lida. Que é uma cidadezinha. E como vais de vida lá por Damasco? Sempre bem. Antes que se fizesse alguma pausa, o outro observou. Mas como estás modificado? Um carro a romana, a conversação em grego e... Saulo, porém, não deixou prosseguir, rematou. Você vê que Saulo já deu um corte. Ele disse, como está mudado, hein? Carro a romana, conversação em grego. Cadê o judeu aí dentro? Cadê o hebreu? Ele diz, Saulo, porém, não deixou prosseguir, rematou. E no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Sempre o mesmo homem. Clamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações. A Biga é indispensáveis visitas a uma casinha florida na estrada de Jope. E a conversação grega é necessária aos colóquios como a legítima descendência de Isacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Cara, esse amigo dele é muito fofoqueiro, ou a irmã já passou todo o bizu. Porque já sabe da Abigail, já sabe qual a tribo que ela era descendente, que é a tribo de Isacar, e de onde ela estava vindo, de Corinto. Então, Corinto, como era uma cidade grega, falava-se o que lá? O grego. Agora, olha que interessante. Quando ele começou a falar, o Sadoc, um carro romana, conversação em grego, aí Saulo cortou e olha o que ele disse. E no coração a lei. Então, ele sabe o que ele quer. E ele diz, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Ou seja, a ideia dele era converter todos ao judaísmo. Submeter Roma, imagina Roma, Atenas é a inteligência, Roma a justiça. Submeter os dois, então é como se fosse assim, olha, isso aqui é política. Mas o meu objetivo é submeter Atenas e Roma. No meu coração é a lei. Vocês entenderam por que Jesus foi chamar esse homem na porta de Damasco? Paulo, tu vai fazer isso. Será que eu consigo, Senhor? É tão difícil, não tem telefone, não tem internet. Como é que nós vamos fazer isso aqui? E o Senhor daqui por cima quer que eu abra mão de tudo? Foi assim que ele fez? O que queres que eu faça? Como sabes? E queria o Saulo admirado. Como sabes, né? Como é que soube essa fofoca toda? Pois não te disse que estive ontem à tarde com a tua irmã? Foi a irmã que tocou nos dentes. E os dois, acomodados em poltronas confortáveis da época, entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre, exploravam largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia.
jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que, de fato, se enamorara de uma jovem da sua raça, que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Ele conseguiu unir tudo na figura de Abigail. E o melhor ainda, que ela era também judia. Tribo de Isacar, descendente. Não era misturada, ela não era gentil. Entendeu? E, obviamente, que ele ia procurar uma mulher por aí. Ele não ia pegar uma mulher de outra raça, dentro do temperamento forte dele. Seu culto ao lar constituía um dos mais santificados atributos femininos. Explicou o primeiro encontro que tiveram, contando ali para o amigo, em companhia de Alexandre e Gamaliel. Fora havia uns 3 meses, a festividade íntima que Zacarias ben Hanã, adiantado, lavrador no caminho de Jope. Vocês lembram quem era Zacarias? É o pai, o que adotou, exatamente, é o Zacarias. Tinha perdido um filho. Exatamente, veio ele, a esposa, e veio junto quem? Abigail. E ao chegarem lá, amigos ajudaram e eles conseguiram prosperar. Porque eles chegaram sem absolutamente nada. Explicou o primeiro encontro que tiveram em companhia de Alexandre e Gamaliel. Havia uns 3 meses, a festividade íntima que Zacarias ben Hanã, adiantado lavrador no caminho de Jope, oferecera a alguns amigos bem colocados em homenagem à circuncisão dos filhinhos de seus servidores. Acrescentou que o anfitrião, Zacarias, era antigo comerciante israelita, emigrado de Corinto, após longos anos de trabalho na Acaia, desgostoso com as perseguições de que fora vítima. Após grandes provações na viagem de Cencreia a Cesareia, Zacarias chegara àquele porto em péssimas condições financeiras, mas foi auxiliado por um patrício romano que lhe facultou recursos para arrendar uma grande propriedade na estrada de Jope, a regular distância de Jerusalém. Acolhido generosamente em sua casa, agora farta e feliz, ali conhecera, na jovem Abigail, um terno coração de menina, dona dos mais belos predicados morais que pudessem exornar uma filha da sua raça. Então, ele com essa personalidade, você acha que ele ia se apaixonar por uma mulher que não estava de comum acordo com seus princípios? Em hipótese alguma. Então, a primeira coisa que já chamou a atenção dele em Abigail foi justamente a sua conduta moral. Ele jamais iria pegar uma mulher afetada. Era de fato, olha aqui, ó, o seu ideal de moço, era o que ele sempre procurou. Inteligente, versada na lei, ela era inteligente, conhecia a lei, pronto, conquistou o homem. E sobretudo, dócil e carinhosa. Porque a personalidade de Saulo é o quê? É um ânimo ou é uma ânima? Ânimo. É macho até o último fio do cabelo. Não tem nada de doce. Não tem nada, porque às vezes você encontra um homem, mas que tem traços de uma docilidade, um jeito feminino, né? Uma amorosidade. Você não encontra isso em Saulo. Você acha que ele vai casar com uma mulher que tem uma personalidade de ânimos também? Vai ter choque. Então ele muito sábio, como ele tem essa personalidade muito forte, o ânimo muito forte, ele tem que encontrar uma alma ânima. Era quem? Abigail. Feminina até o último fio do cabelo. Então essas duas encaixam. Às vezes no relacionamento você pega um homem que é ânima e uma mulher que é ânimos. Beleza, encaixou. A mulher é o homem da casa. Ela vai lá, resolve, ela faz... Blá, blá, blá. E o homem, aquele lá, tá mais pra mãe. Às vezes você encontra o homem realmente ânimo e a mulher ânima, doce, meiga, mas vai fazendo trabalho. E quando os dois são ânimo, não dá certo.
Não dá certo. Vai ter briga. E que, em verdade, se nós estamos numa condição no corpo feminino e o ânimo está muito forte, eu tenho que aprender a desenvolver a ânima. Eu tenho que desenvolver a docilidade de uma mulher. Por isso que eu encarnei no corpo de mulher. Da mesma forma, um homem muito doce, muito meigo, muito... Se ele reencarnou no corpo de homem, foi para aprender. Porque, em verdade, é você ter o ânimo e a ânima em perfeito equilíbrio, que era o exemplo do nosso Senhor Jesus. Ele tinha a docilidade de uma mulher e a firmeza de um homem, em perfeito equilíbrio. Se ele precisasse da ânima, ele acionava. Se ele precisasse do ânimo, ele também acionava. Ele tinha nenhum sobrepunho, era o equilíbrio. As duas personalidades em perfeita harmonia. Então nós vamos perceber em uns muito ânima ou muito ânimo. Ainda não existe o... E a pior coisa que pode existir é você estar no corpo querendo viver a experiência do outro. Eu estou no corpo feminino, quero viver a experiência do masculino. Isso é uma rebeldia à lei. E trocando em miúdo é sexo. É sexo. Ah, amor, não tem nada a ver amor com sexo. Você pode amar e nem por isso fazer sexo. Sexo de ordem natural só existe entre homem e mulher. 2 homens e 2 mulheres deixou de ser. Por mais que não interessa, mas não é natural. Então, se eu estou no corpo masculino, eu tenho que viver a experiência do corpo, eu tenho que aprender. Se eu estou no corpo feminino, eu tenho que viver a experiência no corpo feminino. E eu tenho que aprender. Dentro de um lar, para que isso possa ser redondo, o pai tem que fazer a figura do pai e a mãe tem que fazer a figura da mãe. Quando inverte, quase sempre vai refletir nos filhos. Isso não é bom. Principalmente se tiver filho, homem dentro de casa. Ele olha o pai e a mãe berra mais do que o pai. Que exemplo ele vai ter de personalidade masculina? Se a mãe parece o homem da casa. Isso não dá certo, gente. Então ele aqui, muito sábio, já identificou a metade que ele queria, a ânima. Era de fato seu ideal de moço, inteligente, estudada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa. Adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre. Havia 3 meses que se conheciam, permutando-se as mais risonhas esperanças e, quem sabe, talvez o Eterno lhes reservasse a união conjugal como coroamento dos sonhos sagrados da juventude. Saulo falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. Então ele não era amor. Quando ele falava, ele vibrava naquilo que falava. Imagina esse homem pregando. Por isso, quando ele subia na tribuna, como judeu, dentro da sinagoga, todo mundo ficava parado. Porque o homem vibrava falando. Sobe o homem para falar: boa noite. Nosso Senhor Jesus abençoe vocês. Daqui a pouco tu olha, o pessoal está bem assim. Pode ver, né? Ele vai lá e volta. E ele vibra com o que ele fala. Então a palavra dele não era uma palavra morta, era uma palavra viva. Ele sentia. Entendeste? Daí um grande orador. Ele era o maior orador dentro da sinagoga, dentro de Jerusalém. Ele ia assumir o cargo de Gamaliel. Então, está aqui explicado por quê. Talvez o Eterno lhe reservasse a união conjugal como coroamento dos sonhos sagrados da juventude. Saulo falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. No olhar profundo, novamente Emmanuel fala muito do olhar, notava-se-lhe a chama viva dos sentimentos resolutos, decididos. Ah, será que eu gosto dela? Não sei, eu estou com uma dúvida. Não, eu sei o que eu sinto. Com respeito à afeição que ele dominava, a capacidade emotiva. E já comunicaste aos teus pais esses projetos? Perguntou Sadoc. Minha irmã pretende ir a Tarso nesses 2 meses e será intérprete dos meus votos concernentes à organização do meu futuro. Porque os pais dele continuam em
Tarso. Então a irmã dele está viajando para Tarso e ele já está orientando a irmã para falar aos pais dessa ideia do casamento. Aliás, sabes, isso não pode nem deve ser um problema de soluções precipitadas. Olha como ele é. Penso que ao homem não convém entregar-se assim, sem mais nem menos, a uma questão decisiva do seu destino. Então, casamento para ele aqui é algo que é o quê? Para sempre. É algo que é do meu destino, então eu não posso decidir isso rápido, não. Eu tenho que ponderar. Vamos ver. Mas ele já está decidido 3 meses de relacionamento, 3 meses de namoro. E ele já sabe aonde que ele está pisando. Vamos lá. Obedecendo ao nosso velho instinto de prudência, venho analisando demoradamente meus próprios ideais e ainda não trouxe Abigail para conviver com Dalila alguns dias em nossa casa. Pretendo fazê-lo tão só nas vésperas da visita de minha irmã ao lar paterno. Já que acalentas tanto esses projetos para o futuro, Adjuntou o amigo com bondoso interesse. e em que pé estão as tuas pretensões ao cargo de sinédrio? Não posso queixar-me, porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialíssimas. Sabes que Gamaliel, há muito, vem estando com meu pai a respeito da minha transferência para Jerusalém, onde me prometem lugar de relevo na administração do nosso povo. Como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, além de auferir, atualmente, ótima remuneração, independente da contribuição que me vem de Tarso periodicamente. Tenho, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Quando essa criatura reencarnou, ela sabia o que ela veio fazer. Você vê aqui que ele carrega uma ideia de quê? De submeter Atenas e Alexandria, Roma, ao judaísmo. Ele diz aqui, olha, acordar a eterna hegemonia, né, supremacia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Aí ele vem: precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Então ele sabia que ele vinha fazer um trabalho onde ele teria que fazer uma divulgação e submeter esse grupo a algo que ele ia divulgar. E que até o prezado momento ele achava que era o quê? A lei. A lei de Moisés. Então, ou seja, ele estava preparado. Era só o foco que estava errado. Por isso que Jesus vai chamar a lei. Não foi para isso que tu vieste, não. Tu vai divulgar isso aqui. Olha só. Além de oferir atualmente ótima remuneração, independentemente da contribuição que me vem de Tarso periodicamente. Quer dizer, além de toda a cultura que ele já tinha, vamos dizer assim, bebido, né? Ele tinha todo esse poder financeiro por trás, né? Para segurar, né? O pai dele era um homem rico e ele conseguiu um bom cargo no Sinédrio. Não era para ele andar com isso tudo, ele tinha poder. Ele tinha poder. E era uma forma dele se apresentar. Ele, na condição de um Saulo de Tarso, ele era muito conhecido, comentado. Então, o mínimo que tinha que fazer, ele tinha que se apresentar bem. Entendeu? E o que me chama a atenção também é o planejamento, né? Muito organizado, assim.
e decidido, focado naquilo que realmente ele estava querendo, né? Exatamente. Como você falou ainda agora, mas de uma forma errada, né? O foco dele estava errado. Mas assim, é um homem que chamava atenção pela organização. E olha, a encarnação de Saulo não foi fácil. Uma das provações mais difíceis é o do poder e o da riqueza. Ele está fazendo os dois. Essa encarnação dele é difícil, é uma provação dificílima. Você adentrar nisso, porque, gente, o poder fascina. Do teu mundo aos teus pés, todo mundo sim senhor, ave Cristo, ave César, né? Aquela bajulação toda, isso é complicado. O cidadão se acha Deus. A provação de Saulo não é fácil. Ele abriu mão de tudo isso. Sadoc, no entanto, deixando perceber que não prestava muita atenção ao seu idealismo nacionalista, retinha o pensamento na situação particular, advertindo delicadamente: Pelo que me dizes, folgo em saber que teu pai vai melhorando progressivamente as condições financeiras e dizes que foi tecelão humilde. Você vê esse amigo um tanto interessado. Ele já perguntou como está o teu posicionamento. Ele falou aqui do idealismo, Saulo, ele se interessou muito, já vai na situação do pai, sobre que o teu pai está melhorando. Isso ele te diz assim: eu me decepcionei com fulano, com Beltrano, meus irmãos. Basta a gente silenciar e prestar atenção com quem a gente convive. Só prestar atenção, só não enxerga quem não quer. Porque às vezes nós queremos tapar o sol com peneira. Nesses mínimos detalhes aqui, já fica bem claro quem é Sadoc, que nós vamos ver lá na frente. Aqui ele já mostra o interesse. Por 2 vezes, Saulo não percebeu. Por isso mesmo, talvez, explicou Saulo, ensinou-me a profissão, quando menino, para que nunca me esquecesse de que o progresso de um homem depende do seu próprio esforço. Hoje, porém, depois de tantas fadigas no tear, ele descansa com justiça, em uma velhice honrada e sem cuidados, junto de minha mãe. Então, o pai era tecelão e ensinou essa profissão ao filho, verdade? Isso, todo judeu tinha que ter uma profissão. Suas caravanas e camelos percorrem toda a Cilícia e os transportes lhe garantem um desenvolvimento de renda cada vez maior. A palestra continuou animada e, em dado instante, o moço de Tarso inquiriu o amigo sobre os motivos que o traziam a Jerusalém. Enfim, né? Vim certificar-me da cura de meu tio Filodemos, que ficou curado da velha cegueira mediante processos misteriosos. E, como se trouxesse o cérebro repleto de interrogações de toda sorte, para as quais não encontrava resposta nos próprios conhecimentos, Sadoc ainda acentuou: Já ouviste falar nos homens do caminho? Andrônico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? Isso, justamente. E contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio, com assombro geral de muita gente. Como é isso? Disse Saulo admirado. Como pôde Filodemos submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? Várias vezes, desde que Andrônico me referiu o assunto pela primeira vez, tenho ouvido comentários a respeito desses homens e cheguei mesmo a trocar ideias com Gamaliel, no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Entretanto, o mestre, com a tolerância que o caracteriza, me fez ver que essa gente
vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. Então, ele já sabia da existência, falou com Gamaliel. Gamaliel disse: olha, Saulo, deixa quieto, esse povo está ajudando muita gente. Agora, olha a ideia aqui. Como pôde Filodemo submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? O Saulo de Tarso, ele conhecia o Antigo Testamento de cor. E era citado no Antigo Testamento que a vinda do Messias iria devolver a visão a cegos. Ele acabou de dizer que o tio dele, Sadoc, o meu tio era cego e ele ficou curado. Eles não se atêm à cura, eles se atêm ao fato. Para eles é o quê? Isso é feitiçaria. Não importa que o cidadão voltou a enxergar, é feitiçaria. Não é levado em conta. Não é levado. Isso todos os fariseus fizeram isso na época de Jesus. Até morto Jesus levantou. Lázaro, Talita. E Sim, atalhou o outro. mas ouço dizer que as pregações de Estevão estão arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios que de algum modo contrariam a lei de Moisés. Todavia, não foi um carpinteiro galileu, obscuro, sem cultura, que originou tal movimento? Que poderíamos esperar da Galileia? Porventura terá produzido outra coisa, além de legumes e peixes? Era esse conceito que eles tinham em relação à Galileia. O que pode vir da Galileia? Aonde era o centro da intelectualidade? Jerusalém. É igual o Sudeste falando do Norte. Então, veio da onde? De Manaus? Né? Então, é como eles dizem assim, sim, mas o que pode vir da Galileia? O homem era um galileu, olha só, olha a raiva do judeu em relação ao nosso Senhor Jesus. Foi um carpinteiro, todavia não foi um carpinteiro galileu, obscuro, sem cultura, que originou tal movimento, porque Jesus não foi estudar em Atenas, não foi estudar na Alexandria, não estudou em Tarso, não tinha título, o pai era um carpinteiro, ele agiu na carpintaria, andava descalço, com prostitutas, com pescadores. Como é que esse homem pode ser o Cristo? O Salvador dos judeus? Não, tinha que vir um homem numa biga romana com 3 cavalos soberbos brancos. Na cabeça deles era isso. Essa era a raiva dos fariseus. E contudo, o carpinteiro, o tal do carpinteiro martirizado, se tornou um ídolo para os miseráveis, procurando desfazer as impressões de meu tio, chamando a razão com a energia necessária. Fui levado a visitá-lo. Ontem, as obras de caridade dirigidas por um tal de Simão Pedro. É uma instituição estranha e que não deixa de ser extraordinária. Crianças desamparadas que encontram carinho, leprosos que recobram a saúde, velhos enfermos e desprotegidos da sorte, que exultam de conforto. Porque toda a enfermidade da derme era rotulado de hanseníase. Porque eles não tinham dermatologista, não, isso aqui não. Então, todo e qualquer ferimento na derme, eles já colocavam como hanseníase. E a pessoa ia para o vale e, na convivência com os demais hansenianos, acabava adquirindo. Mas nem todos que iam para o vale era hanseniano. Às vezes era só uma dermatite, alguma enfermidade na pele. Acabava contraindo na convivência. Então, muitos eles recolheram e acabaram obtendo a cura dentro da casa do caminho. Você vê que o trabalho de Estevão começa a fazer um barulho muito grande. Porque enquanto estava só Pedro, Tiago, João Evangelista, Filipe, chegou. Enquanto estava só esse grupo, eles estavam só fazendo o trabalho de assistencial. Só o trabalho assistencial. Nem pregação tinha. Quando tinha pregação, Pedro falou isso conversando com Estevão, era uma pregação muito superficial, não fala o nome de Jesus, não fala que ele é o Messias, fica na tua, não vai cutucar o pessoal. Então, não estava mexendo com ninguém. Chegou Estevão. O homem é um médium de cura, tem uma moral maravilhosa. Começou a realizar o trabalho, começou a fazer cura, começou a pregar. E sem medo, falando que Jesus era o Messias. Então começou a mexer com todo mundo.
Começou a mexer com tudo. Que é isso que nós não podemos perder. Quando nós vamos falar em público, nós temos que falar à luz da doutrina espírita e não para estar agradando A, B ou C. Olha, meu filho, eu posso até respeitar a tua opinião, mas a doutrina diz isso e acabou. Se você vai aceitar ou não, é problema seu. Mas na condição de palestrante, nós temos que falar à luz da doutrina espírita. Às vezes eu assisto alguns palestrantes pegando alguns textos e para se beneficiar dentro daquilo que ele acredita, ele dá um pingo d'água. E você vai ler o texto, não diz absolutamente nada do que a criatura está abordando. Vai responder por isso. Então nós temos que falar à luz da doutrina espírita e não para agradar. Se está aqui sentado, está porque quer. Se não quiser, não escuta. Mas nós temos que falar o que a doutrina realmente, que é a terceira revelação. E isso, Estevão, foi dessa forma. Eu vou falar, não vou falar para agradar o B, C ou D. E se tiver que me matar, me mate. Mas os doentes, onde ficam esses doentes? Interrogou Saulo, assombrado. Todos se agasalham junto desses homens incompreensíveis. Estão todos malucos, Disse o moço de Tarso com a franqueza espontânea que lhe marcava as atitudes. Ambos trocaram impressões íntimas sobre a nova doutrina, pontuando de ironia o comentário de muitos fatos piedosos que empolgavam a atenção do povo simples de Jerusalém. Ao finalizar a conversa, Sadócre acrescentou: Não me conformo em ver os nossos princípios aviltados e proponho-me a cooperar contigo, meu nobre, embora esteja em Damasco, para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades. Com as tuas prerrogativas de futuro rabino em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumaturgos. Taumaturgo é aquele que opera milagre, tá? Mistificador na condição de enganadores. Olha só, qual foi o mal que Estevão fez? Ter curado o tio dele, devolvido a visão. sem dúvida. Respondeu: Prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do Sinédrio tem sido da máxima tolerância, mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. Olha só como ele é metido. Mas farei que todos os companheiros mudem de opinião, será ele, e procedam como lhes compete. Ele disse: eu vou convencer todo mundo. Esse é Saulo. E quase solene concluía: Quais os dias de pregações desse tal Estevão? Todos os sábados. Pois bem, depois de amanhã, iremos juntos apreciar os sandeus. Caso verifique o caráter inofensivo dos seus ensinamentos, haverá que os deixar em paz com a sua logomania, ao lado das mazelas do próximo. Mas, caso contrário, pagarão muito caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Sandeus é bobo, pateta, idiota. Logomania, palavreado, inútil. Você está entendendo? Então, qual é a crença dele? É um bando de gente ignorante, tolos, galileus. Ninguém ali sabe falar. Então, ele vai preparado, achando que ele vai encontrar ali uma pessoa extremamente ignorante. E ele está criando na cabeça dele que Estevão é um bobo, como ele colocou aqui, um idiota, um patético. E ele coloca palavreado inútil, não deve falar nada com coisa nenhuma. Olha a ideia que ele criou. Por isso a surpresa dele quando ele chega lá. Porque ele encontrou alguém mais inteligente que ele. E para um orgulhoso, isso é a pior coisa que tem. Ainda por longo tempo comentar os fatos sociais, as tricas, do farisaísmo a que pertenciam, os sucessos do presente e as esperanças do porvir. Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante de Saulo de Tarso atravessara as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope. O sol ardente, então nós estamos no ano de
35. Verão, do ano de 35. Então anote isso daí. Se é verão, nós estamos em junho, julho ou agosto de 35. Então o nosso querido menino Gesiel já está praticamente há 1 ano em Jerusalém. Tá? Sol ardente. Então é verão. E aí vamos parar aí que a próxima semana já vai ter o encontro de Saulo com Abigail. Deu para nós entendermos a personalidade de Saulo? Conseguimos entrar no mundo de Saulo de Tarso? Era um homem tá ficando com raiva dele? Você vê a personalidade? Firme, resoluto, decidido. A Abigail não resistiu. O homem chega em 2 cavalos soberbos. Lindo de sainha. Eu lembrei que uma vez a gente estava fazendo um estudo que tinha falado sobre o Estevão ter visto um estudo a parte do Messias manso, humilde, né? Acho que também tinha essa outra vertente que o Paulo já viu que era, e a grande maioria dos judeus viam que era orgulhoso, guerreiro, né? Aquele negócio de libertar o povo. Casando essa cultura, com Roma, que também era orgulho, aquele poder todo, eu chego a pensar sobre, quando a gente comenta, mas Paulo, na verdade, essa encarnação dele não só de trazer, mas de repente mais uma lição para todo o povo, né? Porque ele está ali, como a gente sempre lembra muito, ele veste a camisa mesmo, né? Seja no do judeu, seja no do cristianismo, né? Então, mas ainda assim, como a gente, a grande massa, ainda não percebe, prefere continuar seguindo o que está mais fácil ali, o que é mais. Quem quer ir contra a força? Acaba não afeta tanto a grande massa do judaísmo, né? A gente percebe que. É uma observação, não sei se está errado, mas de repente a gente não vê essa mudança tão grande neles, né? Nos judeus. Porque eles se preocuparam em atos externos. O que o judaísmo fez? Pegou todo o rito e fez rituais externos, se preocupou com o externo. Era isso que Jesus combatia. O que Jesus dizia? Raça de víboras, sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Então ele estava sempre retratando que o povo fez movimentos externos, rituais, mas não fez um movimento interno de renovação. E eles conheciam a lei. Eles conheciam a lei e não praticavam a lei. E não só para ficar apontando o judaísmo, mas trazer para a nossa. Sim. Né? Por exemplo, como a senhora falou do espiritismo, né? A gente às vezes está ali estudando, está em alguma atividade de ajuda ao próximo, se foca, eu me vejo e escuto muito, e esquece de ver, na verdade, a harmonia do grupo como um todo. Aquela paciência, às vezes, em ajudar, aquela ansiedade em fazer a caridade, mas está virando a cara do colega lá. Sim. Está alimentando um comentário, às vezes, maldoso. Então, é muito bom realmente estudar isso, perceber o quanto é atual, para não apontar o dedo ao judeu isso. Sim, estamos repetindo a mesma história. Também a recomendação de Jesus aos discípulos: não vades aos gentios. Porque já tinha, tanto é que ele dá esse embate com os judeus, mas depois ele começa a perceber e fala: não, aqui nós temos que procurar outras pessoas que o judeu já tem o conhecimento deles, já tem a Torá, já tem as escrituras, já tem os ensinamentos. Então, se eles estão orgulhosos, nós vamos aos povos que não têm conhecimento nenhum de nenhuma divindade, que acreditam em outros deuses, que os corações estão mais férteis. É porque o evangelho, João, não é imposto, não pode ser. Eu não tenho como obrigar alguém a estudar, até porque eu posso apresentar Jesus, mas se a criatura não meditar, se ela não meditar, ela não tem como compreender e muito menos viver. Então o evangelho não é uma imposição. Você quer, se você quer, você busca. Mas eu não tenho como dizer, vem aqui que você tem que ir. Não, é impossível. É necessário que o outro sinta sede. E isso é respeitar o livre-arbítrio. O exemplo muito claro, o encontro dele com Hanã. Cada um tem seu tempo. Tem que respeitar. É assim.
Nair, eu tenho que respeitar, eu não posso impor, mas o outro faz o tempo dele. O outro faz o tempo dele. Que nós vamos enxergar isso em Saulo, enxergamos isso em Maria de Magdala. Então não existe assim, olha, para você evoluir você tem que viver 300 encarnações. Não é assim. Há criaturas que em algumas encarnações dão um salto na sua evolução. Tem outros que precisam de milhares e cada vez sofrendo mais. Porque o sofrimento, esse excesso, essa dor que a Terra vive, isso não é imposição divina. Isso é o uso indevido do livre-arbítrio. E aí complica muito. Eu acho interessante quando essa vivência do Evangelho, e Alcione fala muito bem da época. Sim, está dando um show, Renan. Quando diz, lá no início, quando ela fala ainda que a gente busca o Evangelho, eu coloco para nós hoje, ainda busca essa interpretação intelectual do Evangelho. A gente não busca senti-lo, compreendê-lo e vivenciá-lo no nosso dia a dia. A gente busca, né, a gente estuda o Evangelho numa interpretação intelectual, né? Não é essa vivência, trazê-lo para a vivência, né? Foi bom, gente. Então vamos ouvir uma música e agradecermos a Jesus. Essa canção é baseada na vida de Gesiel. Nós também vivemos isso. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode no amor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Que se seja. E assim, amor de nossas vidas, te agradecemos por mais essa sexta-feira, por esses ensinamentos
Que possamos, Mestre amigo Jesus, ter a vontade firme de colocarmos em prática o que aqui aprendemos. Como, desde o início do nosso estudo de hoje, do caminho Verdade e Vida, passando pelo Evangelho, chegando nesse exemplo vivo que é Paulo, que faz as mudanças necessárias em sua vida, possamos nós também buscar esse exemplo e fazermos as mudanças necessárias que precisamos. Dai-nos a força, a coragem, para que tenhamos a grandeza e a consciência necessária dessas mudanças que precisamos fazer. Que a Tua paz, que a Tua luz nos envolva e que possamos, sexta-feira, aqui reunida em Teu nome, cada vez mais internalizar esses Teus ensinamentos. Que assim seja.